Nós, né? Todo dia começa com um morning shot. Tem bastante vitamina, glutamina, enfim, então de lei para imunidade, principalmente, né? Quando começa a aumentar o ritmo de treino e tudo mais, a imunidade é uma das principais coisas que eu presto bastante atenção. Gente, eu já comi 2 pães, tá? Esse aqui é o meu terceiro, que é meu pré-treino. E é isso, assim, é sem muita invenção, sabe? É tipo pão com geleia, pré-treino, estoque de glicogênio que eu preciso, carboidrato, enfim, geleia sem açúcar. E aí eu tomo, esse aqui eu levo, né, pra pós-treino. É muito importante também tomar o pós-treino logo em seguida. Pré-pós, durante, né, minha garrafinha durante também, que tem sais minerais, sódio, um pouquinho de carboidrato também, porque é bem, para hidratação é super bom. E é o que eu tomo bastante em dia pré-prova também. Má, qual é a sua meta para SP City de tempo? SP. É difícil prova que tem subida, meta de tempo, mas ano passado fez tipo 1h22, esse ano eu quero melhor. Acho que se eu fizer 1h19 é um puta tempo bom, mas até 1h20 é um tempo bom, porque é uma provinha desafiadora. Mas a minha meta mesmo é pegar pódio. E aí tem premiação, acho que até o 5º lugar, então minha meta tá pelo menos entre esses 5. Eu fico impressionada às vezes com uns depoimentos que as pessoas me mandam, sabe, do Instagram, assim. E tipo, é isso, gente, que eu nunca vi na vida, que nada se abre, conta uma história e quer às vezes ouvir só, tipo, às vezes as pessoas dividem alguma coisa, já aconteceu alguma coisa parecida, ou o que você acha, tipo, é muito legal isso, poder ajudar de alguma maneira. Você pode fazer várias coisas erradas, mas o pré, durante, pós-treino, tentar reduzir. Cuidado na largada, porque a largada é Avenida Pacaembu, né? Descida. Então, pra se empolgar ali é fácil. Tenta segurar ali um pouco o ritmo, porque depois que vem os problemas da prova. Mas fica por aí, tá? E junto com a galera. Na subida, se você sente que consegue ir mais forte que o pelotão, vai. Bora, então. Bora, vamos lá. Vira e mexe, estou aqui com o Ricardo Gigioli, né, que é meu treinador da The Run, e a gente faz muitos alinhamentos, na verdade quase às vezes diário, semanal. Pedi para ele um tempinho para a gente fazer isso presencial, trouxe ele para conversar um pouquinho com vocês aqui, contar um pouquinho do nosso treinamento. Obrigada. Sim, imagina. Por estar aqui. Sim, hoje tivemos um treino pensando até na prova que a Má vai fazer essa semana, que é início do nosso ciclo pensando na Maratona de Valência, né? Para que ela atinja o objetivo dela das 2h40, várias coisas são importantes no treinamento, como treinamento de força, ter estímulos de intensidade durante a semana, treinos longos, e esse final de semana a gente vai fazer um treino longo pensando em intensidade de prova, né? Em refinar um pouquinho essa intensidade que ela quer lá em Valência. Você é uma pessoa muito resiliente, né? Você suporta muito ficar em intensidades mais altas. Você é o que hoje a gente
a ciência está mostrando como talvez a quarta dimensão do endurance, né? Primeiro pensava-se muito em VO2 máximo, depois segundo limiar, depois economia de movimento. Hoje pensa-se muito nessas 3 coisas, mais a durabilidade, que é quanto esse atleta consegue se manter em alta intensidade, né? E você suporta muito isso. Você em provas sempre responde muito bem, porque você sabe, você consegue se ler muito bem. Mas nem você achou, hein, que eu ia melhorar uns minutos na primeira maratona. Sim, não achava. Que foi muito grande, né? Eu já tinha 2,53. 2h53, eu tava pensando em 2 horas e 45, falei até pra você antes da prova, e enquanto eu te acompanhava na prova, né, pelo tracker, eu falava assim, nossa, ou vai dar muito certo, ou a Marina tá louca, né, fazendo um pace inacreditável, e deu muito certo. Mas é que, ó, que louco, né, gente, é isso, em 6, 5 meses que a gente mexeu. Sim. Poucas coisas, e não é que você fez isso é uma coisa também que é muito legal. Nenhuma mudança abrupta, drástica, de um ciclo para o outro, de uma prova para outra. E com pouquinhas coisas a evolução vem vindo. Que é o que eu falo também, ter paciência, né, Rick? Exato. Que a galera não tem hoje em dia. Paciência e continuidade. Né? Exato. Você treina com continuidade há muito tempo, então isso faz muita diferença. E você sempre foi a pessoa que, ao término de uma prova, sabe viver o período de transição, né? Então ter cargas mais leves, fazer outras atividades, aproveitar com os filhos, viajar, tudo mais. Depois, na volta, você volta a treinar bem, mas você sempre continua a treinar. Você nunca tem aquele momento de, parei, não vou fazer nada, um mês, deu aquela ressaca pós-maratona. Isso é fundamental. O que tem ainda pra gente mexer para chegar nesse sub 240 em dezembro? Boa. Eu acho que a gente pode colocar um pouco mais de volume ainda no treinamento, porque você, quando começou a treinar comigo, treinava 4 vezes na semana, então a gente 60 quilômetros, 60 quilômetros, 65, aí a gente mexeu na frequência, colocou um treino a mais na semana, isso também aumenta o volume semanal. Agora dá pra gente colocar 6 sessões de treino em algumas semanas, dependendo da semana, 7 sessões de treino, mas isso vem com tempo também, não dá pra gente aumentar de maneira abrupta, senão provavelmente a pessoa vai sentir algo porque ela não está adaptada a isso. Então esse aumento de volume tem que ser gradativo, aumentando frequência de treino, porque das variáveis que podem mudar, né, o nosso desempenho esportivo são elas intensidade, volume e frequência. Então a gente mexe em volume e frequência colocando mais treinos na semana. E vejo que às vezes a gente pode colocar estímulos mais visando o segundo limiar ventilatório, visando ritmo de maratona, que você suporta muito bem isso. Além do treinamento de força, que você também faz com a gente, mas eu não sou o treinador direto, mas colocar um pouco mais de quilometria, colocar um pouco mais de potência, mas isso também é uma coisa gradual, não dá para de repente, eu acho que você precisa treinar mais potência e colocar no seu treino se você não tem uma boa base, não está bem adaptada. Esse relacionamento treinador-atleta, né, ele é muito importante, porque o atleta precisa saber o que está acontecendo com ele e precisa saber o que o treinador quer dele durante o treinamento, em cada fase do treinamento. E a confiança criada nessa relação te deixa melhor para conseguir entender mais o seu atleta, o atleta entender mais o treinador também, isso é fundamental. A Má, quando veio aqui no escritório a primeira vez, quando a gente se conheceu, ela já tem um histórico gigantesco de atividade física, não só da corrida, mas de outras atividades também, o que traz um bom repertório motor, traz um bom lastro do treinamento de endurance, o que é fundamental para essas modalidades de endurance, provas mais longas. Só que eu identifiquei algumas coisas que a gente poderia melhorar, como treinamento de força, colocar um pouquinho mais a ciência também. Logo no primeiro ciclo a gente já obteve um bom resultado. No segundo ciclo para Boston a gente teve um resultado ainda melhor em uma prova bem difícil, mais difícil que a primeira, que foi Chicago. E agora para Valência a gente também tem algumas coisas para mudar e tentar melhorar. E nisso ela alcançar o 2 horas e 40, né? Sempre sub 2 horas e 40, 2 horas né, e 40. Uma coisa que a gente pode fazer no seu treinamento para esse ciclo de Valência é monitorar o lactato de maneira um pouco mais constante. Então, inicialmente fazer um teste para que a gente saiba, né, seu primeiro limiar, segundo limiar, e ao longo do treinamento, em algumas sessões inclusive, a gente testar ali ao vivo, né? Então, medir seu lactato durante o treinamento para ver se o estímulo está sendo feito na concentração de lactato que eu gostaria que fosse feita,
para a gente ter mais certeza de adaptações fisiológicas, né? Adaptações metabólicas. Legal. E isso é treinável? A gente consegue mudar esse... Muito. Isso sim, é treinável, né? assim como VO2 máximo, que é uma variável que a gente obtém a partir da troca gasosa, né? Uma análise ventilatória. Lactato também, você vai treinando e você vai deslocando a curva de lactato um pouco mais para a direita, né? Isso significa que você vai conseguir manter intensidades mais altas por mais tempo. Se fosse amanhã a prova da Má, o que você falaria para ela hoje? Ela está muito bem treinada, ela sabe do que ela é capaz e ela sabe o que ela quer. Então, manter a cabeça no lugar é fundamental, principalmente no começo da prova, né? Que é geralmente um momento onde a gente deixa a ansiedade levar um pouquinho, mas que ela é muito capaz e seguir aquilo que a gente treinou, que ela vai conseguir fazer uma ótima prova. Então você tá de cueca porque... Ixi. Ó, feito por mim, muffin de blueberry com as crianças ontem. Aveia, farinha de amêndoa. Bom, indo pra Fuca, minha nutricionista. A gente tá fazendo um acompanhamento bem de perto esses dias de volta a ciclo, enfim, aumento de volume, porque isso, a alimentação é crucial. E fazer alguns ajustezinhos pra SPCity também, que é domingo. Vai. Sabe da verdade agora, né? Não dá pra negar o que foi feito e o que não foi feito. Como é que você tá em relação de performance? Eu tô me sentindo bem, acho que eu tô treinando bem, fiz 32 no sábado passado, bem. Má, vamos lá pra tua bioimpedância. Vamos. A performance tá melhor, a gente tá pensando em questão do teu peso, que a gente quer que você chegue no seu melhor para o objetivo final, que é valência. E pelo menos dentro das férias, você não engordou. Sim. Você não ganhou 1 grama de gordura. Só que o teu objetivo para performance, a gente quer um pouquinho melhor como você chegou em Boston. Então a gente tem tempo para lá. Então talvez na tua melhor forma de bioimpedância, não em questão de forma física, você não esteja no teu 100% para SPCity. Mas para as outras provas a gente vai conquistar pós férias de crianças. Você não engordou, significa que se você conseguir manter o plano alimentar com o volume de treino que você tá agora, existe o déficit calórico, então aí você vai perder gordura. E a gente sabe que com você, com esse volume e intensidade de treino, se a gente não ajusta a dose de carboidrato, você começa a usar todo o músculo como fonte de energia. Isso chama-se catabolismo. Eu tô brincando que ela falou para uma restrição, mas uma das coisas que eu amo na Fuca é que é isso, não, a gente não trabalha com restrição. Óbvio que tem ajustes, né, Fuca? E é isso, principalmente em período de base, etc. Que você fala, vamos dar uma segurada. Tiveram alguns dias que a gente passou, né, algumas semanas sem carboidrato, no etc. jantar. No jantar, exato. Pra reduzir um pouco a gordura. Mas assim, é super... eu ia falar fazível, não sei qual palavra eu devo usar. Mas super plausível de executar, fácil, comida de verdade. Para atleta, principalmente você de alto rendimento, que tem uma bioimpedância, que a gordura é abaixo do ideal. Se eu não estoco glicogênio para volume e intensidade de treino, você não performa, você perde músculo, bagunça toda a parte bioquímica de exame, cai sistema imunológico. Quando for um treino de corrida leve na sexta-feira, com a musculação à tarde, no jantar que antecede esse treino, e você vai ter 2 treinos, 2 horas de treino, pode ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, legumes e verduras cozidos com uma proteína e salada. Outros dias, salada, carboidrato e proteína, tá? Os géis hoje em dia de outras marcas, eles estão vindo com muito sódio. O teu gelzinho, esse, tem 22 gramas de sódio. Não tem problema. Tá. Só que o que acontece? Você vai usar ele 4. É importante eu ajustar a tua alimentação com volume e intensidade do seu treino. E eu quero que a gente consiga chegar na tua excelência. Indo para a 4ª maratona juntas. A primeira, eu comecei com uma dose de carboidrato para você durante os treinos longos e durante a prova.
teu corpo respondeu, você performou. No ano seguinte, eu aumentei essa dose de carboidrato durante os seus treinos longos e durante a prova. E tudo a gente foi testando. Para Boston, eu aumentei ainda mais a tua dose de carboidrato, que é uma dose que muitos pacientes, atletas, têm desconforto gastrointestinal, que é uma alta dose de carboidrato. E agora, para a próxima maratona, a gente também vai reinventar, só que a gente também vai testar se para você vai ser em forma de líquido, gel, e evoluindo isso. Eu tinha que ajustar a tua dose de carboidrato, porque você não tinha reserva nenhuma de gordura, e se eu não ajustasse, você ia sempre catabolizar, usar o músculo como fonte de energia. E qual é o perigo disso também para atleta de alto rendimento? Começar a ter lesão. Então você não teve nenhuma delas. Nunca tive, graças a Deus. Graças a todo o conjuntinho. Exato. Todo o conjuntinho que eu acabei de falar, né? Teu treinador, você respeitar toda a planilha, a musculação. Então tudo isso são performance, alto rendimento, são vários pratinhos. Então tudo isso vai estar regindo a teu alto rendimento. E você está fazendo isso com maestria. Boa prova, boa torcida. E você? Quando dia 6 de agosto eu já quero você. A fuga é maravilhosa, assim, é isso. É uma querida de longas datas já que me acompanha, então me conhece bem, o que é legal. Ainda não cheguei no meu peso, gordura lá, ideal, mas tem chão até lá, a gente tá construindo, tá tentando coisas novas, que é isso, é tentar melhorar cada ciclo que entra. Ela é muito positiva, e aí, querendo ou não, vem uma carga emocional de tipo, vamos fazer acontecer, sabe? Vamos junto nessa, então é muito legal. Na linha que tu treina, no alto rendimento que a gente tem hoje, que a gente busca, a gente tem que cuidar muito uma balança entre o teu gasto, que é muito alto, com descanso e recuperação. E alguns exames de sangue nos mostram isso, né? Então, marcadores de lesão muscular, se eles estão excessivamente altos, a gente tem que cuidar porque pode não estar recuperando tão bem do treino, mas tu tem ali uma discreta alteração que é esperada para quem treina todos os dias, para quem treina forte como tu treina, né? Alguns marcadores também hormonais, que como a gente estava falando aqui em relação a estresse, se os treinos estão excessivamente altos, se eles estão estressando muito o corpo sem uma recuperação adequada, se as vitaminas, né, estão em níveis importantes aí para te conseguir performar ainda mais. A parte do ferro, que é sempre um ponto de atenção, e é muito comum mulheres a gente ter já um estoque de ferro um pouco mais baixo, e quando a gente faz o esporte de endurance, né, que é uma longa duração, e é um esporte que usa muito oxigênio, o ferro ele é um transportador do oxigênio no sangue, né? E acaba que às vezes a gente consome mais isso. Então a gente tem que estar atento para fazer essas reposições, porque se a gente não ajusta, pode vir a ter uma queda de performance por isso também. Tem coisas pra gente mexer, ou é mais a gente pensar no acompanhamento preventivo? Claro que a gente já falou da importância, né? Tem esses ajustes, né? Por exemplo, essa questão do ferro. Eu acho que a gente sempre vale a pena a gente pensar em, às vezes, alguma suplementação que tu ainda não vem fazendo. Então, às vezes a gente pensar nesse ciclo, nessa questão do nitrato, colocar mais de uso crônico, né? Porque talvez não fazia antes, testar o bicarbonato. São algumas coisas que a gente pode testar ainda para melhorar. Da parte de carbo, a gente já subiu bem, chegou numa dose boa, assim. Isso claro, é uma curiosidade só legal de falar, que com o exame do ergo espirométrico, que a gente fez esse ajuste. Que muita gente às vezes não sabe, que nisso a gente consegue ver também, né? Isso é uma coisa importante, porque esse exame é uma Ferrari, né? Só que tem muita gente que não sabe usar isso, não sabe extrair as informações. Tu mesmo tinha feito o teste, tava ali, só que tu não tinha ajustado antes, porque ninguém tinha te falado. É verdade. E quando que você acha que a gente repete o teste? Então, porque agora faltam 20 semanas e tu tá meio que engrenando de novo, né? Começando a engrenar. Eu acho que daqui umas 4 semanas, porque quando vai faltar umas 16. E a minha ideia era a gente fazer
uma parte dele com lactato, para a gente ver como que estão esses ritmos próximos das 2h40. Como que se... Às vezes já tá aí as 2h40. Não lapidar, né? Isso. Outra pergunta que eu acho que é legal da gente falar sobre a parte cardiológica mesmo, né? Assim, a importância não só para quem treina, né, alta performance, enfim. E como eu já falei algumas vezes, né, para você e aqui, que eu nunca tinha tido um acompanhamento médico, né? Então, da importância, se tem alguma regrinha de quanto tempo começar esse acompanhamento, enfim, né? Está participando de prova, deveria passar por uma avaliação médica. E claro, quanto antes a pessoa vier da sua prova, é melhor, né? Às vezes a pessoa chega muito em cima da prova e a gente não consegue fazer todos esses ajustes. Se vier uns 6 meses antes, 4 meses antes, vai ser bem melhor. Quem a gente já vai com um rendimento maior, a gente já tem algumas adaptações, né, do treinamento, que é importante também da gente acompanhar. Então a gente já viu isso no eco, que a gente fez no início do ano, no eletro, e são coisas que é importante a gente saber que é do treino, mas que é importante a gente acompanhar também. Na época de Natal, eu vou estar treinando, tá longo, só se não terminar, não consigo. Então, o que a gente estava fazendo aqui, esse exame, é um eletrocardiograma de repouso, que muitas vezes ele é subvalorizado, mas é um exame super importante porque ele já mostra adaptações, né, relacionadas ao treinamento. Esse aqui, ó, eu fiz, mas é uma boa coisa quando aparece. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque aí quando aparece tudo estrupiado. Correr na maratona. É isso, as pessoas entenderem o que é performance, porque a tua é diferente da minha, 100% diferente. E isso nós conseguimos cada tipo de vida, uma realidade diferente. E um momento da vida. Um momento. Se você tem uma situação familiar ruim, que você falou, tá difícil de treinar porque férias das crianças. Tua performance de julho é diferente da tua performance de setembro. Combinado. E é legal com a Ju, com a cardio, porque dá uma segurança, né? É muito mais um preventivo, que assim continue, do que qualquer outra coisa, mas é muito importante saber que tá com tudo em ordem, né? E a gente, às vezes, hoje em dia, acho que até uma quantidade de gente correndo, né? Novos atletas, etc. Se assusta com umas notícias de vez em quando, né? Que a gente vem vendo aí nas provas, etc. Então, ter esse conforto, esse cuidado de que tá tudo bem, garante uma performance muito melhor no final do dia, enfim, mais segura, né? Porque uma coisa que eu penso que a gente, às vezes, fica muito focado em performance, em pace, em números, e esquece o principal, que é a saúde, né? A gente só consegue performar estando com a saúde em dia. Fala oi, oi. Oi. Oi, tchau. Oi. 5-2 não é de virada. Não. Quantos foram? Foi 4 pontos nosso e 3 pontos do outro time. E aí, ele tava com 3 antes que a gente. Dia cheio, intenso hoje, né? Queria mostrar um pouco para vocês, todos os profissionais, quer dizer, alguns dos profissionais que me acompanham, que são super importantes, relevantes, peças fundamentais na construção dessa minha jornada, dos meus resultados. E eu tento, e eu acho que eu consegui ter comigo pessoas do bem, acima de tudo, pessoas que eu vejo que me apoiam genuinamente, sabe? Torcem pelo meu sucesso, e esse é um recado de gratidão mesmo por todos esses profissionais que me acompanham. E acho legal falar uma coisa que eu penso muito também, que também não adianta de nada a gente ter uma equipe e esses profissionais maravilhosos juntos, se quando a gente está sozinho, se quando ninguém vê, a gente não faz o nosso papel, o nosso trabalho. E eu acho que é uma coisa que eu sei, que eu venho aprendendo cada vez mais também com a experiência, de fazer o que eu sei que ninguém pode fazer por mim, né? Que é o trabalho duro,
Ali a constância não é a perfeição, porque ela não existe e a gente tem dias ruins, mas é a constância e saber que no final do dia a gente deita a cabeça tranquila e sabe que a nossa parte a gente fez. Segundo episódio concluído com sucesso, preparativos a toda para a SPCity. Domingo me aguardem, fiquem de olho pra gente ver juntos o que aconteceu no próximo episódio, né?